cuido que seja importante esses poucos minutos que tomarei da Irmandade. Todavia peço, me ajudem na comunhão, para que o Senhor me auxilie na colocação das palavras e que elas possam ser úteis na vida de cada um de nós. Para falarmos desse assunto, irmãos, nós temos que ir no tempo de Noé, quando Noé desceu da arca. Tinha ele 3 filhos, também 3 noras, a esposa. E desses filhos, irmãos, Sem, Jafé e também Cã. Um deles, esse Cã, ou Cão, teve na 3ª geração um filho chamado Nirode. E este homem era, irmãos, a personificação do mal. Era um homem que cresceu muito, e no seu crescimento Deus dizia para que o povo se multiplicasse e se espalhasse sobre a terra para povoá-la. E ele começou a fortificar e criar cidades. Das cidades que ele criou, uma delas foi Nínive, outra delas, irmãos, naquela época, ele também foi um dos criadores ou dos precursores da ideia de fazerem a Torre de Babel. E tudo que Deus falava, faça-se assim, ele conduziu o povo para fazer o contrário e afrontar o Senhor. Mas um dia nasceu no coração dele um desejo louco. Ele olhou para o céu e viu o sol e disse para o povo que ele era um Deus, e ele era o Deus Sol. E para a Irmandade ver como era a perversidade deste homem, ele tomou a própria mãe como esposa, chamado ele Nirode, e a mãe dele chamava-se Semíramis. E ele era uma mulher muito formosa, e ele tomou a própria mãe por esposa. Mas quando ele se intitulou rei, acendeu a ira do Senhor e disse para um dos filhos de Noé, o tio dele: pega a tua espada, tira ela da bainha e vai lá e mata Nirode. E ele obedeceu ao Senhor, foi lá e matou o sobrinho. E uma vez morto, um Deus morto, porém Semíramis, sua mãe, que também se intitulara rainha e deusa, ela dizia para eles: Nirode não morreu, vocês querendo vê-lo? Olha para cima, olha ele lá olhando para vocês, ele é o sol, aonde vocês forem, a luz dele vai acompanhar vocês. E o povo idolatrava aquele homem. Porém, esta mulher, ela acabou engravidando, porque era também ela uma prostituta, e ela se engravidou, e ela disse para o povo, quando manifestou e não dava para esconder aquela gravidez: como pode uma deusa grávida se não tem marido? E ela disse: olha, não vos assusteis, isso que vocês estão vendo aqui é o meu filho que está voltando. Ele vai reencarnar novamente e vai voltar a ser o Deus de vocês. E naquilo nascia o Espiritismo sobre a face da terra, a reencarnação, segundo a crença que eles pregavam para o povo. E cada dia e cada momento se distanciavam mais daquilo que o Senhor ensinava. Então, irmãos, nasceu um menino, e ela deu o nome a ele de Tamuz.
Tudo isso que vou dizer e que estou dizendo, parte está dentro da Bíblia. E parte está, quem quiser saber, está em enciclopédias. E, irmãos, esse Tammuz nasceu e era um menino que crescia e era adorado porque estava sendo preparado para ser o Deus daquele povo, o rei daquele povo. Porém o Senhor marcou ele, e ali por volta de 16 anos, ele foi com os caçadores numa floresta caçar, e foi morto por javalis, que são porcos do mato, animais que têm uma presa, irmãos, enfim, muito pontiaguda. Mataram o menino, e o seu corpo não era encontrado. E quando vieram descobrir o corpo dele, já estava entrando em decomposição, caído sobre um tronco apodrecido. E no lugar onde levantaram o corpo dele, nasceu um pinheiro, uma arvorezinha dessas de pinheiro. E aquele lugar foi limpo, e aquele pinheiro foi cuidado, e aquelas mulheres que adoravam em Ezequiel, tem um trecho que Ezequiel via numa visão, está escrito mais ou menos assim: vi mulheres chorando à porta da cidade por Tammuz. 40 dias e 40 noites elas choraram e prantearam pela morte daquele menino. E Deus mostrou isto lá na frente para o profeta, o que tinha acontecido. E, irmãos, naquele lugar, todos os anos, no dia 24 para o dia 25 de dezembro, o povo se reunia, as sacerdotisas, a sua mãe, enfim, os maiores do governo daquele povo, se reunia ali para relembrar o nascimento de Tammuz, e ali choravam, ali se abraçavam, ali trocavam presentes. Porém, aquele povo se multiplicava, e a cada dia que passava criam mais daquela doutrina macabra, profana, pagã. Então a rainha deu a ordem: olha, não precisa vocês virem para cá, época de inverno, cortem um pinheirinho, adornem ele dentro da vossa casa e celebrem no dia 24 para 25 uma festa para o nosso Deus Tammuz. E isto, irmãos, cresceu, e para nós, nosso tempo é curto, para nós ganharmos tempo, o tempo passou, e essa doutrina foi propagada. Chegou nos tempos babilônicos, eles adoravam, irmãos, esta imagem da deusa Semíramis e do deus Tammuz. Veio, irmãos, caiu o reino babilônico, vieram os gregos, irmãos, e ali também surgiu a mitologia, e Tammuz recebia um outro nome, irmãos, e os gregos também adoravam, e caiu o Império Grego, veio, irmãos, enfim, outro império que se levantava, o Persa, e também a mesma coisa, os romanos, e chegou, irmãos, nos tempos em que Deus mandou o seu Filho Jesus sobre a terra. E uma vez sendo morto, crucificado, ressuscitado, ele esteve entre os discípulos, irmãos, e a doutrina cristã, ela começou a ser espalhada sobre a terra e confrontava a doutrina pagã. E, irmãos, em Roma mataram Pedro, mataram Paulo, e cada vez que matavam, irmãos, centenas de cristãos em arenas, enfim,
onde tinha cristão eram perseguidos, mas perceberam que matava um punhado, brotava outro tanto, e não dava para confrontar mais. E alguém disse: olha, essa doutrina não dá para vocês combater, porque ela é de Deus. Então o que nós fazemos? Nós temos nossos deuses, diziam eles. Ora, funde a doutrina de vocês com a doutrina deles. Então, naquele tempo, visitaram os papas da época e trouxeram a doutrina. Olha, nós queremos vir servir aí a igreja de vocês, o Deus de vocês, mas nós já temos os nossos. E como é que nós podemos? E eles falaram: olha, alguém disse, traz o de vocês e mistura no meio. Mas de que maneira? Nós servimos a nossa deusa Semíramis. Tem alguma mulher aí que vocês adoram? Olha, tem Maria. Então pegaram a imagem de Maria, de Semíramis, e colocaram dentro do templo. E diziam: esta é Maria. Pegaram a imagem do menino Tamuz e disseram: tem um menino Jesus. Então se coloca dentro do templo a imagem de Tamuz e diga que é Jesus. Nós sabemos que estamos adorando o nosso... Mas o povo aí não precisa saber disto. Eles vão adorar junto conosco, achando que está adorando Jesus. E foi espalhando, pegou as imagens dos outros deuses que eles seguiam e foram colocando o nome dos discípulos e encheram os templos de imagens, mas dos deuses pagãos que eles serviam, porque nosso Deus sempre abominou as imagens. Glória ao nome do Senhor. Mas nós comemoramos a festa de Baco, e é uma festa de 4 dias. Olha, tem aqui o carnaval, mistura, traz para cá e faz, está tudo bem. Mas nós temos a festa do aniversário de Tamuz, que nós comemoramos todo dia 25 de dezembro, e é uma festa grandiosa. Então nós dizemos que é o aniversário de Jesus. E assim passaram a comemorar, irmãos, e fazer festa, e banquetear, e trocar presentes. E esse costume se propagou dia 25 de dezembro. Para-se as guerras. Os suvinas, que não dá nada, também abrem a mão para dar alguma coisa. E até os dias de hoje, irmãos, se enfeitam as casas, se armam as árvores, semelhante aos pinheiros, e o povo cego celebra a festa pagã dentro das suas casas, achando que comemoram o aniversário de Jesus, quando na verdade estão consumindo, irmãos, o aniversário de Tamuz, um deus pagão da antiguidade, que afronta a doutrina cristã. E o nosso povo é ensinado, nós não participamos disto. Alguém guarda um leitãozinho de julho para comer no Natal, em dezembro. Nós não temos tal costume. Nós comemos e bebemos bem todo dia que Deus prepara. Alguém compra um vestido para usar no Natal. Eu e a nossa irmandade vestimos bem todo dia que Deus prepara. E se eu compro um terno novo, eu já uso ele no outro dia. Se o senhor me levar, o outro que vou usar já não vai tirar a etiqueta, não. Quem vai usar primeiro sou eu. E a irmandade faça a mesma coisa. Mas, e como é que fazem as nossas irmãs, cujos maridos ainda não obedeceram? Os filhos ainda não vieram para este caminho, ainda não tem esse ensinamento. Qual é o ensinamento para elas?
O marido comprou o peru que apita, o marido comprou o leitão, o marido comprou ali o chester, o frango, e ela tem que preparar, sim, ela é a esposa. A oração dela santifica a casa. Então ela ora ao Senhor e diz: Senhor, hoje meu esposo e meus filhos ainda não te servem, então eu vou preparar isso daqui, mas o meu coração está em ti, Senhor, não está nessas coisas. Eu não estou com o meu coração nessas festas. Se tem que ir na casa de alguém, vai, mas fica na comunhão, não se mistura, não tem jingle-bell, não tem luzinha piscando, a luz que é acesa e que não pisca, ela é acesa constantemente, a luz do Espírito sobre a nossa cabeça, o Espírito de Deus. Está escrito no livro de São Mateus, capítulo 5, bem-aventurados pobres de espíritos. Por que pobre de espírito é bem-aventurado? Porque ele tem um Espírito só, o Espírito Santo da graça. O mundo é assim, quando chega o Natal tem o Espírito de Natal. Aí quando vem o Carnaval é o Espírito do Carnaval. Aí chega o Espírito da Copa, vem a Copa, é o Espírito da Copa. E quantos espíritos vai tomando? E graças damos a Deus que nós servimos um Deus vivo, que nos ilumina com o Espírito Santo da graça, e que traz para nós esses santos ensinamentos, para que nós saiamos daqui esclarecidos, porque, irmãos, tabus, se é mandar de olhar uma nota do nosso dinheiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. E tá boa ainda. Tá vendo essa foto aqui? Tá boa. Essa aqui é Semíramis. Ela está na Estátua da Liberdade. Ela está na esfinge que rege o direito. Usaram uma tarja. Então, é adorado pelos senhores do mundo, pela maçonaria, enfim, quem está no mundo, muitos não sabem, mas a imagem dela acompanha, está nos estúdios cinematográficos de Hollywood. É essa mulher, Semíramis, era uma mulher linda fisicamente, mas uma mulher podre, irmãos, e os seus costumes são propagados sobre a terra. Até hoje tem muitos lugares que oferecem crianças em sacrifício, irmãos. A Moloque, que é na mesma linhagem dela, que é o mesmo Nirode, só trocou de nome, é o mesmo espírito. Eu estive lá em Israel, irmãos, e tem um vale onde Judas se suicidou, chama Vale de Josafá. Naquele lugar, irmãos, era oferecido, antes de Deus dar a terra para Israel por possessão, nos dias de Josué, ali se sacrificava, irmãos, ao Deus Moloque, que é o mesmo Deus que era o Deus Sol, só trocou de nome, é o mesmo Nirode. Então a igreja, então não pode carregar no bolso isso aí para a tua necessidade, mas não no teu coração. Que o dinheiro que você usa, irmãos, seja somente para suprir as minhas e as tuas necessidades. Que ele não seja o nosso Deus, porque o mundo já colocou a foto do Deus deles aí. Nós estamos nesse mundo e o Senhor Jesus orou por nós. Lá em capítulo 17 de São Mateus tem a oração de Jesus pela igreja, e ele disse mais ou menos assim: Pai, eu não te peço para que tu os tire do mundo, mas para que os guarde no mundo. Então essas coisas não podem entrar no nosso coração nem nas nossas casas. Então todos os anos Deus me dá graça de falar sobre isto, e se alguém tiver dúvida pode me ligar, pode me procurar.
o que Deus der a graça de esclarecer, os capítulos onde tem os assuntos dentro da Bíblia. Procura, porque às vezes alguém lê, mas não sabe o que está lendo. Então, Deus dando a graça, podemos esclarecer. Todo ano alguém me liga, pergunta, João, isso e aquilo. E o Senhor sempre dá graça de esclarecer, para que ninguém erre. Se alguém fazia sem saber, agora não é inocente mais. Quando estiver lá no meio das luzinhas piscando, aqui não é meu lugar, eu sou um servo de Deus, tenho uma luz sobre a minha cabeça. A igreja recebe como filho de Deus. Então vamos colocar em prática, porque certamente Deus livrará muitas famílias de praticar o que não é de Deus.